Pergunta aqui. Ter uma estratégia ativa por meio de ETFs que seguem fatores como momento e small caps seria melhor do que investir num ETF simples de índice? E será que teremos esses ETFs nos FIIs? Fernando, a questão é a seguinte, que ETF não tem a isenção dos 20 mil, né? Então você já teria aí o imposto a pagar sobre o lucro das operações de ETF. Então precisa ter um pouco de cuidado quando você faz uma gestão ativa e considerar os custos, tá? Os ETFs que fazem essa movimentação com relação a momentum e com relação a small caps, você tem que ficar de olho na composição do ETF. Se realmente ele está num momentum, então vamos dizer assim, você tem um ETF que é um ETF de empresas que são cíclicas. Em que ponto do ciclo que ele está para saber se você está entrando no momento certo, né? Você está tentando fazer o timing dentro de um ETF, e aí você tem que conhecer bem daquele setor, né, porque você está comprando uma cesta de produtos, e aquela cesta tem que estar numa cesta favorável, tá? Então tem que ter esse cuidado na hora que você está fazendo. E small cap é a mesma coisa. Small cap, ele é uma empresa que ainda não está 100%, né, da sua capacidade, ainda está com um capital pequeno ali, que, enfim, é pequeno dentro da proporção comparada, né, de outras empresas que são maiores, que tem uma perspectiva de crescer ainda, mas ele ainda pode ser uma boa ideia, né? Então ele ainda não tem uma performance que seja uma performance que possa garantir, por exemplo, se houver um risco muito grande de produção, ou se a empresa passar por um momento muito difícil, se ela vai ter musculatura para sair daquilo. Então, é um risco um pouco maior que você coloca ali investindo numa small caps. Mas, por exemplo, você tem gestores, né? E aí tem o gestor, como é que é o nome do cara? O da Trígono, né? O Werner, que é um cara especialista. Procura aí no YouTube, né? Werner Trígono, que você vai ver aí algumas coisas, algumas teses que ele fala sobre essa questão de investimento em small caps e fundos de investimento que investem em small caps. E tem possível ali você fazer uma estratégia nisso também, tá? Agora, para o investidor pessoa física que não acompanha ou que não está por dentro do mercado, aí você tem que arregalar o zoinho, ficar bem esperto no que está acontecendo, porque você está elevando o risco da sua carteira e com taxas agregadas a essa operação da gestão ativa que podem prejudicar a rentabilidade do teu investimento. Alguma coisa aí, China? Talvez ele esteja falando também, se referindo ao trabalho do Eugene Fama, que ele fala dos 3 fatores que ganhou um prêmio Nobel há um tempo atrás com relação, né, aqueles 3 fatores. Então, o primeiro fator era, se não me engano, a volatilidade e tal, né? Você fazer o risco da volatilidade. Os outros 2 fatores, um deles era o momento, outro era small caps. Aí você tem fundos, né? Eu acho que não aqui no Brasil, acho que é só Estados Unidos, que fazem esse tipo de gestão, né? Então, eles viram o trabalho do Fama, acho que tem pouco tempo, não tem muitos anos esse trabalho, um trabalho recente, e aí tem alguns fundos que tentam replicar nessa essa estratégia aí. Eu não acompanhei para ver, eu li o trabalho do Fama à época, né, um tempo atrás, o trabalho é bem interessante, então, assim, ele comprovou que os 3 fatores, né, explicariam muito melhor do que só volatilidade para questão de risco-retorno, né, o resumo de tudo é isso. Né? Acho que falamos também numa live aqui no canal, né? A gente falou também de mercados eficientes, da questão do Eugene Fama, né? E aí, falando dessa questão de momento, ele falava muito do Factor Investing, né? Então você teria os 3 fatores que envolveriam a análise da carteira, e aquela carteira bateria o mercado eficiente. É um negócio legal de ler. É interessante, a tese é interessante, né? Ele ganhou o Nobel com isso, e ele dividiu o Nobel com outra pessoa que discordou dele, né? Então foi bem eclético, o Nobel foi bem eclético na época. Então, assim, vale a pena dar uma lida. É para o ímpar, não, é primo. Mas existem, sim, ETFs nos Estados Unidos que fazem essa estratégia. Como o Elon falou, aqui no Brasil, né, os ETFs eles ainda estão engatinhando e está muito longe ainda de oferecer uma condição minimamente parecida com a dos Estados Unidos, né? Então, daqui a um tempo, eu acho que a ETF vai ser um bom negócio no Brasil, mas ainda tem que melhorar muito para ficar parecido com o mercado americano. Aí sim, eu acho que vai ser algo interessante, mas por enquanto ainda não é. Mas olhando para o mercado americano, sim, você acha, sim, ETFs que seguem esse tipo de estratégia que devem ter um retorno legal. Como tem pouco tempo, né, o estudo
vai ser com uma base temporal baixa, pequena, né? Mas já dá para ter uma ideia. Mas como aqui não tem ETF eficiente, você tem fundo de ações que são eficientes e depois dá uma olhadinha aí, faz um estudo aí com alguns vídeos aí do pessoal que você vai gostar.